Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que tudo vê te recompensará. O Senhor Jesus, Ele está aqui falando aos seus discípulos como se portar e como orar. Como seria o papel deles, a melhor forma que eles teriam para estar se relacionando com Deus. Esse texto, se você ler aí uns versos antes e versos depois, você vai perceber que Jesus ele está realmente trabalhando essa questão relacional. Você vai perceber isso de uma forma muito clara. Nós vamos ver no verso 5 que Jesus ele censura duramente a disparidade que há entre o externo e o interno, daqueles fariseus, daqueles que estavam fazendo orações diversas, mas que não condiziam com a verdade que professava em seu coração. Verso 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Veja, hipocrisia na oração, hipocrisia relacional. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, a intenção do coração daqueles hipócritas estavam em ser visto pelos outros, estavam em mostrar para os outros que eram mais santos, que estavam mais próximos de Deus, que amavam mais a Deus. Mas Jesus censura duramente a eles, dizendo: eles são hipócritas. São hipócritas por quê? Porque a intenção do coração deles não é a intenção de um relacionamento profundo e verdadeiro com o Pai. O que eles querem, na verdade, é ser visto. Eles precisam de público, eles precisam de um local específico em que pessoas estejam olhando para que aí então eles possam se dirigir ao Senhor. Jesus censura duramente, dizendo que eles são hipócritas e que nós não devemos fazer o mesmo. No que diz respeito ao relacionamento, irmãos, Jesus também ele deixa claro quando declara: feche a porta do quarto. Diferente dos que estavam nas praças, nas ruas, buscando um relacionamento hipócrita, falso, apenas para que os outros pudessem ver, Jesus agora declara que nós temos que fechar a porta do quarto para que possamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, para que possamos colocar para fora tudo aquilo que nós temos em nosso coração. E o interessante é que ele diz no verso 7 assim: e quando vocês orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Queridos, veja você como Jesus está trazendo aqui a necessidade de um relacionamento mais profundo, um diálogo verdadeiro. Não aquele diálogo que muitos fazem, apenas de falar e não ouvir o mestre. Aquele monólogo. Eu entro no quarto, eu vou para uma praça, eu subo num púlpito e eu falo, mas e Deus? E o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer tratar no meu coração? O que Jesus está dizendo quando ele fala de fechar a porta, ele está falando de nós avançarmos no relacionamento com Ele. E deixa eu te falar uma coisa, melhor momento do que esse, queridos, a qual nós estamos vivendo, apesar de ser um momento de crise, é uma oportunidade maravilhosa para que possamos fechar a porta do nosso quarto e nos relacionar com o Senhor. Talvez você esteja tendo dificuldades neste momento, nesses dias, para se situar. E talvez você esteja dizendo: o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. É tanto tempo vago que fica sem saber o que fazer. E a parte da oração, a parte do relacionamento com Deus está descartada. Quanto tempo nós conseguimos ficar falando com Deus? Quanto tempo nós conseguimos orar? Quanto tempo nós conseguimos dedicar à leitura bíblica? Este tempo de crise vai expor isso para nós, vai mostrar isso para nós. Muitas vezes
Somos daqueles que falamos que oramos de manhã, de tarde e de noite. Agora, de fato, teremos tempo para orar de manhã, de tarde e de noite, para ter uma vida devocional mais aplicada, mais profunda. Mas o que Jesus está dizendo ali, queridos, é a importância de nós termos um relacionamento saudável e não ficarmos apenas no nível de pedir, no nível de falar e não ouvi-lo. Mas também há outra coisa interessante quando se fala de fechar a porta. Quando se fala de fechar a porta, nós podemos afirmar que ao fechar a porta, eu estou limitando o acesso. Limitando o acesso para quem entra e limitando o acesso para quem sai. Jesus está dizendo ali, quando você for orar, feche a porta do seu quarto. E eu quero trazer essa frase, feche a porta, e colocar ela, irmãos, numa situação do coração. Numa situação relacional com Cristo e numa situação do nosso coração. Como nós nos relacionamos com Ele. O quão aberta está a porta do nosso coração e o quão fechada ela também está. Quando nós falamos de fechar a porta do coração, queridos, e Jesus nos manda ir para o quarto, nós estamos falando, inegavelmente, de tirar todas as situações externas, de limitar todos os problemas externos a entrarem e a fazerem uma grande bagunça dentro de nós. Talvez hoje muitos não consigam ter um bom relacionamento com Deus, porque aquilo que é externo está afetando grandemente a sua vida. Aquilo que é externo é maior e tem invadido o seu coração de tal forma que o impede de ouvir a voz de Deus. Então o desespero na oração é sempre assim, Deus fala logo, Deus faz logo. Não é uma oração, não é um momento em que nós vamos nos relacionar, mas é um desespero de quando Deus vai fazer, que horas Deus vai fazer, como Deus vai fazer. A pergunta que eu faço para você nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve, a pergunta que eu faço é simples. Você está abrindo o seu coração para quê? A porta do seu coração está aberta para quem? Quem está tendo acesso ao seu coração? Quem está tendo acesso à tua alma? Quem está tendo acesso às tuas emoções, aos teus sentimentos? Quem está tendo acesso à tua vida como um todo? É muito importante nós entendermos que quando Jesus está falando de fechar a porta, não é apenas fechar a porta de um quarto, literalmente falando, mas vai além disso, é você fechar o seu coração para as coisas externas, para as vozes externas, a fim de que você ouça apenas a voz daquele que habita na sua vida. Quando nós fechamos a porta, impedimos o acesso de fora para dentro. Agora, querido, nós estamos dentro de um ringue, de dentro para fora. Quem é que vai sair? Quem vai ficar ali dentro? E quem você vai botar para correr? Eu lhe pergunto, de que adianta você dobrar o seu joelho, orar? Você dobra o seu joelho cheio de medo, cheio de desespero. Ora, e levanta com medo e desesperado. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Feche a porta do seu quarto. Ou seja, quem está fora não entra. Agora, quem está dentro, você tem autoridade para colocar para fora. Porque você vai ter um encontro com o Pai. E o Espírito de Deus certamente há de trazer e de fazer uma grande faxina em nosso coração, dentro do nosso coração. Mas nós precisamos estar atentos a isso. O que está aí, dentro do teu coração, que te impede de elevar o teu espírito a Deus, que te impede de elevar a tua alma a Deus? O que está dentro do teu coração que te impede de ser uma pessoa melhor diante de Deus, diante da sociedade? O que está em teu coração que te impede de ser uma pessoa que ama a Deus com ardor? A chama no coração queima, irmãos. O que é que está aí dentro? A mágoa, talvez? Os rancores? Que você dobra o seu joelho e você não permite ou não se permite ser limpo, não se permite que o Espírito Santo venha e arranque de dentro de você esse lixo chamado mágoa e rancor.
o que nós temos guardado dentro de nós. Se você dobrar o seu joelho, entenda, você está fechando a porta do quarto. Você está fechando a porta do teu coração. E ali é um momento em que você vai apresentar todas as tuas mazelas a Deus. Você não vai apresentar para que Deus possa passar o bálsamo sobre essas mazelas, passar o bálsamo sobre essas frustrações. Não, você vai apresentar para que Deus possa vir e arrancar, para que Deus possa vir com o seu fogo purificador e queimar e exterminar este mal que te impede de ter um relacionamento sadio com Deus e com o próximo. Fechar a porta do quarto e receber a recompensa do Pai não é um minuto que você vai ali, ajoelha, Senhor, isso e aquilo. Não, queridos, é mais do que isso. É uma alta reflexão, é olhar para dentro de si e encontrar em si aquilo que está afastando cada dia mais você de Deus. Aquilo que te impede de ter uma vida profunda em relacionamento com Deus. Quero aqui chamar você, conclamar, para que você feche a porta do teu quarto. Feche a porta do teu quarto, meu irmão. É tempo de você buscar ao Senhor. É tempo de dobrar os teus joelhos. É tempo de colocar para fora aquilo que está te prejudicando. Esse é o tempo de você crescer em Deus. Quantos estão presos ministerialmente? Essa quarentena é para que você rompa em seu ministério. Aproveite para romper no seu ministério. Aproveite para ter as experiências que você ainda não teve com Deus. Sim, aproveite para ter aquelas experiências que você tem buscado há tempo e agora você tem tempo suficiente para isso. Não deixe para depois, não fique pensando que o momento é esse, irmãos. A oportunidade veio, a oportunidade chegou. Então vamos fechar a porta do quarto e vamos orar. A família, vamos unir a família e vamos ter cultos familiares, vamos orar, vamos ler a Bíblia junto. A igreja agora vai passar por uma grande prova, um grande teste, meu irmão. É inegável. Qual será a igreja que nós vamos encontrar quando tudo isso findar? Quando tudo isso passar? Será que encontraremos uma igreja mais forte? E quando eu digo igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim. Ou será que encontraremos uma igreja